3 coisas que você precisa entender para superar a síndrome do pânico. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e sou uma pessoa que tive crises de síndrome do pânico bem severas por alguns anos na minha vida e compartilho aqui aquilo que eu pratiquei para superar essas crises, certo? Se você conseguir entender e aplicar, praticar essas 3 coisas, você vai sair da síndrome do pânico sem remédio, tá? Mesmo porque eu acho que todo mundo que tem síndrome do pânico e toma remédio sabe que se funciona é muito pouco, né? Então, quais são as 3 coisas? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que uma das causas da síndrome do pânico é o excesso de situações acumuladas no nosso psiquismo, nas nossas emoções, situações aonde a gente viveu no passado, situações de risco, perigo, situações aonde não sentimos que estávamos seguros, não sentimos que estávamos protegidos, sentimos que estávamos correndo riscos. Então, esse tipo de vivência da pessoa, ou na primeira infância ou ao longo da vida, deixa marcas emocionais que, quando se acumulam, elas têm como sintoma a síndrome do pânico. Então, ao longo da vida, a pessoa passou muita insegurança, muito medo, a pessoa correu perigo de verdade, a pessoa esteve em ameaça. Todas essas situações, elas ficam registradas e elas deixam marcas emocionais. E essas marcas emocionais, um dia, elas explodem no sintoma de síndrome do pânico. O que fazer? Limpar. A boa notícia é que isso é possível ser revertido. Você pode encontrar essas situações e limpar cada uma delas. Eu trabalho com um método que chama TRG e a TRG ela vai conseguir fazer você revisitar todas as situações da sua vida e limpar uma por uma. E depois desse processo, se somente for essa a causa da sua síndrome do pânico, você vai ver que a síndrome do pânico vai sumir da sua vida. Então eu incentivo, procure um trabalho onde você vai poder fazer essa limpeza emocional, certo? Essa é a primeira coisa, a primeira causa da síndrome do pânico. A segunda causa é quando a sua própria alma para de confiar em você. É quando a sua alma tem medo de você. Talvez essa seja uma das maiores causas. O que acontece? Nós somos ensinados a seguirmos o mundo, a seguirmos aquilo que o mundo ensina pra gente que é o certo, que é o bom. Então, às vezes, a gente, sem perceber, segue esse mundo e esses ensinamentos e a gente tenta pertencer, a gente tenta se encaixar, a gente tenta agradar. Mas quando a gente faz isso, a gente para de ouvir a nossa alma. A gente trai, muitas vezes a gente trai a gente mesmo. Muitas vezes a gente dá as costas para aquilo que a gente está realmente sentindo. E quando a gente dá as costas, a gente fica do lado do outro, fica do lado do mundo e não olha para as nossas necessidades. E quando a gente não olha para as nossas necessidades, a gente não supre as nossas necessidades. Então, se a gente não tá do nosso lado, se a gente não consegue se defender, se a gente não consegue dizer não pro outro, se a gente não consegue dizer não pra uma coisa que não faz bem pra gente, logo a nossa alma sente que ela tá em perigo. Por quê? A única pessoa que pode realmente te proteger é você mesmo, né? E se você mesmo tá contra você, se você mesmo tá a favor do mundo, a sua alma ela sente um medo de que não existe ninguém por ela. Ela se sente muito ameaçada, muito fragilizada, porque a única pessoa que está aqui para ouvir ela, para proteger ela e para dizer aqui sim, aqui não, aqui pode, aqui não pode, aqui eu protejo, aqui eu deixo acontecer coisas boas e coisas ruins, eu não permito. Quando não existe esse eu que se autoprotege, a alma começa a ficar com bastante medo. E começa a vivenciar síndromes do pânico, surtos de pânico, crise de pânico.
né? Qual é a solução para isso? Aprender a fazer o caminho de volta, né? Olhar para si mesmo, olhar para tudo aquilo que você está priorizando fora e falar: não, calma, quais são as necessidades da minha alma e eu vou me comprometer com a minha alma. Aquilo que a minha alma quiser, eu vou apoiar, eu vou fortalecer, eu vou atrás, eu vou mostrar para minha alma que eu apoio o que ela sente. E tudo aquilo que a minha alma me disser que me faz mal, que ela não quer, eu vou olhar, vou ouvir. Vou dar atenção e vou dizer não para pessoas, dizer não para o mundo, dizer não para situações. Quando eu não quiser ir em um aniversário de alguém que eu não gosto, eu vou dizer não e vou arcar com as consequências, né? Todo não tem uma consequência, mas eu começo a pagar o preço. Eu arco com as consequências do meu não. Se os outros não ficarem felizes, eu não for mais a bonitinha para o mundo, eu arco com a consequência de ficar do meu lado. Eu não sou bonitinha para o mundo, mas eu sou bonitinha para mim. E quando a sua alma tiver a confiança de que ela pode contar com você, de que ela pode confiar em você, ela para de ter medo. Começa a existir dentro de você um profundo senso de segurança, né? Porque ela sabe que se você precisar xingar alguém, você vai xingar. Se você precisar falar, romper com alguém que está sendo tóxico, que está sendo abusivo, você vai romper. Se você precisar se posicionar, denunciar alguém, né? Se você precisar se expor para se proteger, a sua alma sabe que você vai pagar esse preço. Você vai fazer o que precisa ser feito por você mesmo. E isso vai ampliar muito o seu senso de segurança. Às vezes não é muito fácil fazer esse caminho, né? Mas eu tenho certeza que é mais fácil do que viver uma vida tendo síndrome do pânico, crise de pânico. Então, é um incentivo que você faça essa jornada, que você desenvolva essa força interior e conquiste os louros desse autoconhecimento e dessa evolução interior que você vai conquistar com essa atitude, certo? A terceira coisa, outra coisa bem difícil de ser feita, né? Bem difícil de ser feita. Perder o medo dos medos, né? Perder o medo do que você tem medo. Mas qual é o maior dos medos? Todos os medos levam ao maior dos medos, que é o medo da morte, o medo de morrer. Então, muitas vezes, o que nós temos é medo de morrer. E quando a gente começa a ficar mais, trazer para perto a questão do morrer, trazer para perto a questão da nossa finitude, começar a trabalhar a nossa inteligência emocional para aceitar que estamos aqui de forma passageira, de que vamos morrer, começar até a se informar mais, né, do que significa morrer, se existe vida após a morte, tirar os misticismos da nossa mente sobre isso e começar a aceitar que nós vamos sim morrer, essa é uma realidade que talvez não esteja tão longe assim de nenhum de nós. Todos nós podemos morrer a qualquer momento. E a gente precisa ficar confortável com isso, a gente precisa ficar íntimo e lúcido desse fato, né? E com isso, todos os maiores mestres budistas nos ensinam que a gente precisa estar com as malas prontas, a qualquer momento esteja com as suas malas prontas para morrer, para ir embora daqui, porque essa é uma possibilidade para todo mundo que está vivo, né? Então esteja familiarizado, esteja íntimo e esteja tranquilo. Se você precisar morrer, simplesmente morra. Vá. Eu acredito que a vida continua em outro lugar. Esteja lúcido, continue em outro lugar. Se você não acredita nisso, pesquise a sua crença, entre em contato com religiões, com informações. Veja de que forma a sua consciência vai te guiar nesse sentido de lidar melhor com esse momento. Mas faça as pazes com essa questão. De uma forma geral, quando a síndrome do pânico, ela no fundo, está falando do grande medo da morte, mas também ela pode estar falando de medos corriqueiros. Então, eu também recomendo que você fique íntimo disso que você tem medo.
Se aproxime dos seus medos, tente desmistificar, tente fazer um trabalho terapêutico. Se for necessário, procure um trabalho terapêutico para você trabalhar as questões do seu medo, para que eles possam, para que você possa superar o medo, né? Eu trabalhei com uma pessoa, o meu chefe, ele tinha muito medo de elevador também, porque eu também já tive esse medo. Mas ele tinha muito medo de ficar preso no elevador. E ele me falava, porque quando ele me contou isso, foi um momento que eu tava com muito medo, né? Ele me falou que um dia ele simplesmente parou o elevador, no auge do medo dele. Ele falou: vou encarar o meu medo de frente. E ele parou o elevador. E ele disse que desde então ele superou o medo. O que ele ensina? Ele ensina que a gente tem que olhar, entrar no medo, a gente tem que entrar em contato com ele, sentir a flor da pele esse medo, para que esse medo, para que a nossa consciência possa superar, tá? Então encare de frente, faça um trabalho terapêutico. Mais uma vez eu recomendo aqui, a TRG pode te ajudar muito. Eu tenho informações sobre atendimentos aqui na descrição, certo? Pense nesses 3 assuntos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a superar a síndrome do pânico. Eu espero que você supere essa fase o mais rápido possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.